Boa noite a todos e a todas. Eu sou Malu Cavalcante, celebrante de casamentos, renovações de votos. Atuo como mestre de cerimônias e cerimonialista na área acadêmica. E nós nos encontramos numa situação que o lockdown está aí. E como é que vai ficar o planejamento do seu casamento? Então, essa é a primeira de uma série de lives na qual eu tive a grata satisfação de ter para compartilhar aqui comigo esse momento uma amiga que ela é muito parceira na área de eventos e que eu fico muito feliz de realmente poder compartilhar esse momento com ela. Aline Pinheiro, cerimonialista. Eu fui colocar outra foto, não deu certo. Essas coisas tecnológicas demais a gente acaba aprendendo, né? Mas enfim, nós tínhamos uma situação do mercado de eventos que evento, casamento principalmente, era aglomeração. Então, o que falar sobre casamento? Casamento era a união de pessoas de duas famílias, que no caso eu tinha uma situação de várias pessoas envolvidas. Então a gente não conseguia pensar em casamento sem aglomerar. E nessa situação, no dia 19 de março, nós fomos pegos de surpresa, 19 de março do ano passado. E essa realidade que vocês estão vendo aí nessa foto, usar máscara de proteção, uma situação de procedimentos de biossegurança, não fazia parte da nossa realidade, né? E realmente nós fomos pegos de surpresa, foi algo que a gente achou que não ia dar aqui no Brasil. E nisso tiveram que fechar uma série de locais, tiveram que verificar várias situações e a Covid ela estava propagada em todo o Brasil. Começaram os adiamentos, começaram os cancelamentos e nós profissionais de eventos fomos muito afetados, sim, porque muitos casais quiseram cancelar. E sonho a gente não cancela, sonho a gente até pode adiar. E nós tivemos essa situação de remanejamento de datas, tivemos ajustes. Gente, a gente não imaginava um casamento que fosse menos do que 100 pessoas. E de repente se tornou uma realidade casamentos serem para 100 pessoas, para duas pessoas, até 15 pessoas, até 50. Era muito difícil você ver essa realidade. Então, nós, do mercado de eventos, tivemos que nos readaptar às situações. O elopement wedding, que é um casamento a dois, foi uma realidade. O micro wedding, que é o casamento bem reduzido, acima de duas pessoas, acima só do casal, né? Então, o micro wedding foi uma realidade, o mini wedding também. Então, se nós formos analisar, o home wedding, que é o casamento em casa, foi uma grande realidade. E nós tivemos que nos readaptar. Não tinha aquela preocupação de ter evento em local fechado, local aberto, não tinha. E de repente a gente ter que conhecer uma série de locais para realizações dessas situações de eventos. Eu fico feliz, tem algumas pessoas que estão aqui solicitando para fazer um ao vivo, né, um vídeo ao vivo, mas hoje a noite é dela, da minha amiga que está na foto junto comigo, que nós estamos. Debinha, tu vai me perdoar, acabou que na foto você ficou meio escondida, tá? Débora maravilhosa, que é uma grande profissional de eventos, que sempre está nos eventos da minha amiga Aline Pinheiro. Então, vou convidá-la, ela já está online. Aline Pinheiro já está entrando. Ah! Já Minha estava aqui amiga! ligada. Pois é. Que realidade a gente teve que se transformar. Eu quis colocar
aquela foto do Felipe e da Ravena, daquele casamento que nós Ah, fizemos sim. lá ao ar livre, em um buffet maravilhoso, que a gente não vai dizer o nome, né? Porque a gente não está É. ganhando nenhum tipo de royalties, não tem nada de questão de publicidade de locais, mas era um local aberto, foi um casamento que me marcou muito, porque em todo local que eu vou dar uma palestra, um curso, que eu vou falar sobre celebrações de casamento, você, minha amiga Aline, pode ter certeza que é impecável. Porque aquele casamento que nós fizemos foi tão realmente marcante em minha vida, porque nós tínhamos uma situação de adentrar com as alianças o pet do casal. Então eu imaginei que era um pet, tipo um shih tzu, né, do meu filho André, a Cone, ou mesmo assim, um De, cachorrinho, coisa de pequeno pequenininha. porte. Claro, eu nunca imaginei, gente, que seria. Qual era a raça além daquele lindo cachorro? Mas qual era a raça? Quase do meu tamanho. Mulher, acho que não era um Border Collie, não. Eu não lembro Era um ao husky certo. siberiano, não? Acho que era um Huskies, é. Ele era muito lindo. Gente, Mas eram lindo, dois, lindo. né? Eram dois, aí a mordida É. ia ser maior, né? Tanto que quando eu vi, eu fiquei chagas abertas, coração ferido. Não tem condição. E eu fiquei, gente, eu fiquei com o coração apreensiva, mas a Aline tão plena. Malu, eles estão adestrados? E chegava perto deles e dava água e tudo, e eu não, ela tá aqui Acariciava, plena. fazendo carinhos. Exatamente. Então, o que eu imaginei? Não, está tudo sob controle. E foi sob controle mesmo. E realmente, Uhum. assim, eu quis iniciar essa série de lives. Nada melhor do que a maestrina da Oh, Jesus. orquestra, da organização de um evento, da organização da realização de um sonho que a Aline não poderia ser diferente. Eu fiz várias lives com pessoas muito especiais, mas a gente realmente tinha uma série de procuras de casais que queriam saber, poxa, o lockdown tá aí, como é que vai ficar o planejamento do meu casamento? E para realmente ser uma pessoa experiente na área, que tenha carinho, eu imaginei a minha amiga e irmã morena como eu, Aline Pinheiro, para iniciar essa série de lives, né, Aline? Oh, obrigada, amiga. A Aline pegou tudo a gente mesmo de surpresa, né? Foi. Eu coloquei um filtro para disfarçar, né? As olheiras também, porque o lockdown a gente também trabalha bastante em casa, mas a gente também tem aqueles dias que a gente não tá muito afim de ir para o computador e nem atender 100% ao WhatsApp, né? Realmente, de fato, nós estamos há um ano nessa luta, né? Onde o setor que foi mais atingido foi o nosso, né? Do entretenimento, dos casamentos, nós que trabalhamos com sonhos. E esse setor, ele vem sofrendo, né? As consequências do que a gente ainda está passando, mas, acima de tudo, a gente não pode parar, né? Sobre o tema que foi abordado, que eu achei incrível, né? Lockdown e como fica o planejamento dos eventos, porque, na verdade, a gente não trabalha só com casamentos, né? Tem 15 anos, tem bodas, tem aniversários, né? Então, como é que fica isso? Na verdade, peraí, gente, que a Nina quer subir aqui. Olha só, olha só. A pet Quem, dela, ó. quem É já uma é meus felina. clientes sabe que ela sempre tem que estar por perto. Então, assim, como foi que ficou e como é que é para prosseguir durante esse período, né? Que nos gera um período de incertezas, de dúvidas, de inseguranças. Então, como é que é para lidar com esse condicionamento desse período, né? Na verdade, você não deve parar, porque isso é uma fase. Apesar de ser uma fase bem difícil que nós estamos passando, mas é uma fase e ela vai passar. Nós, né, que estamos sobrevivendo para a graça de Deus, que a gente tem que dar graças a Deus a tudo, pelo dia que nós amanhecemos viva, pela noite que nós estamos indo dormir, porque nós não estamos com o vírus ou se contraímos
conseguimos superar e nem estamos no Mais um leito do dia hospital. vivas. Mais um dia vivas, né? Então, assim, o que você tem que continuar com o seu planejamento, né? Você continuar com os seus sonhos, alimentando os seus sonhos, alimentando, pensando positivo, pensando em coisas que te traz boas lembranças. Eu entrei em um grupo do Augusto Cury, né? Que ele vai lançar um curso sobre ansiedade. Incrível que pareça, a cerimonialista aqui é ansiosa também, gente. Né? Por natureza. Então, Eu assim, também. Então, não é só as noivas, não são só as debutantes, não são só as mãezinhas. Somos todos nós, né, que temos um pouquinho. E quem não tinha, acabou que desenvolveu nessa pandemia. Né? Gente, a Nina está destruindo tudo aqui, mas tudo bem, depois eu pego. Então, o que você tem que fazer é sempre elevar o seu pensamento naquilo que te traz alegria, naquilo que te traz paz. Como é que num turbilhão de coisas dessas você vai pensar em algo que te traz paz, que te traz alegria, né? Mas dá sim. Quando o seu pensamento é onde tem a maior força da sua vida, é nos seus pensamentos. Então, quando o seu pensamento para, você pode ter certeza que tudo ao redor de você para também. Você vai deixar de sonhar, você vai dar uma grande abertura para a tristeza chegar e assim, às vezes, até uma depressão, né? Porque nós somos tendenciosos a isso. Aí, às vezes, é um parente que nós perdemos, muitas das vezes é o emprego que nós perdemos. E nós, né, minha amiga, que paramos de vez dia 15 de dezembro e hoje já são 22 de março, né? E nós temos é só incertezas. Nós que a gente digo assim, do ramo de eventos. E que acabou englobando vocês também, os clientes. Então, na minha opinião, nos meus conselhos, que eu sempre trago, tento levar, por isso que eu sou chamada de fada madrinha, né? A gente tem uns apelidozinhos adotados por elas. Né? Então, elas sempre costumam dizer, ai de mim, se não fosse você, você sempre tem uma palavra positiva, mas é porque nós temos que ser positivos, nós temos que levar essa positividade para vocês, nós temos que fazer vocês acreditarem que o dia de amanhã vai ser melhor, que nós vamos conseguir, que isso é só uma fase, que você não pode parar. Eu fiz uma reunião com o casal que eles tinham dado uma paradinha. Eu digo, gente, vocês não podem parar, tá? Porque quando nós voltarmos, vai estar tudo muito cheio, né? Vai estar tudo muito assim, pô, por onde é que eu volto? Eu me perdi no caminho, então como é que eu vou voltar? Então, assim, você vai fazendo a sua parte e vai deixando que as coisas aconteçam. Porque as coisas elas vão acontecer. Ano passado nós também tivemos o nosso período de retomada. Esse ano nós vamos ter também. Se vai ser em maio, se vai ser em junho. Vai depender muito das circunstâncias. Por mim, eu já teria evento mês que vem, né? Por mim, pela minha vontade de estar aí nos eventos, que é bom demais, gente. Realizando sonhos, cumprindo os contratos. Me padeço muito com a situação dos meus clientes, né? Às vezes a gente escuta choro, às vezes a gente escuta dores, mas a gente tem que lutar e dizer que a gente vai conseguir. E se for necessário remarcar, por quê? Porque, na verdade, o que eu sinto hoje mesmo conversando com clientes é que elas estão sendo obrigadas, elas não querem remarcar, entendeu? Elas não querem adiar. Elas estão sendo obrigadas pela circunstância. Então, nessa fase, né, que é uma fase difícil, é onde a gente deve se compadecer com a dor do outro, colocar no lugar do outro, tentar ajudar, mesmo citando o meu exemplo, mesmo que, às vezes, o pacote que ela aderiu não foi o pacote que deu a ela aquele serviço, mas eu sempre me disponho em ajudá-la nesse momento, porque eu me coloco no lugar delas, entendeu?
Então é sempre muito complicado, mas o que eu tenho para dizer é que vocês não parem, de forma nenhuma. Porque os sonhos, eles não param, né? A gente não deve parar, de forma nenhuma. A gente descansa um pouco para a gente poder colocar nossas ideias no lugar e a gente retoma de novo. Porque sempre o ser humano assim. Porque quem para no meio do caminho, eu aprendi isso, Malu, no início da minha caminhada aqui em Fortaleza. Como a maioria sabe, eu não sou daqui. Eu moro aqui há 18 anos. Então, eu escutei isso da esposa de um pastor, que hoje não se encontra mais conosco, em um encontro de jovens, quando ela disse: quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Então, essa frase, ela me acompanha durante esses 18 anos, desde o dia que eu ouvi pela primeira vez. E eu não sou realmente de parar, só quando algo realmente não é para ser. Porque você tem que estar atenta até essas coisas, né? Mas os sonhos da gente, a gente não brinca. E os sonhos, eles não se estagnam, eles não param. Eles podem só sofrer as remarcações, né? Mas um dia a gente vai chegar lá e a gente vai cumprir, né? Para a glória de Deus. Com certeza, Aline. Gente, o que a Aline está falando é tão importante que o evento em si, a celebração, a festa, ela vai ocorrer. Isso. Então, o planejamento, ele não pode ser adiado nem cancelado. Porque se de repente, eu vou parar no planejamento do meu casamento e você não assegurou os melhores profissionais. Aí Isso. tem os casais que eles não pararam o planejamento de forma alguma. Aí o que vai acontecer? Vamos pensar direitinho. Aquele profissional que você já acompanha no Instagram, que você conhece o trabalho, que tem a credibilidade, porque, gente, o que tem de gente dizendo que é cerimonialista e celebrante, olha, eu já perdi a conta de pessoas que se dizem celebrantes e quando você vai ver, a pessoa ela nunca fez uma celebração de casamento, usa fotos fake, Aline. Sim, Ridículo. Pega fotos tem. de internet como se fosse fotos daquela pessoa fazendo celebração. E são pessoas que estão no nosso convívio. E Exato. fica uma situação até de denunciar, porque nunca fez, se diz que fez, se faz como se fosse autoridade no assunto, e de Uhum. repente aquela pessoa está passível de fazer o seu casamento e você virar uma cobaia. Assim Exato. como também a Aline, cerimonialista, ela é super nova, ela começou super jovem na área de eventos, tá? Mas a Aline, ela tem uma expertise, ela tem uma experiência, e se de repente você parou o teu planejamento, aí você quer na data que a Aline já tenha um outro evento, ela pode até ter uma situação de segunda equipe. Mas eu quero a Aline no meu casamento, porque a Aline é organizada. Na live que foi feita, a Aline, ela conseguiu assegurar a situação de plenitude numa situação de 2 huskies siberianos que eram filhotes do meu tamanho. Então Lindos. isso é muito importante falar. Ou o Emanuel Matos, o querido, Aham. tá? Que ele é Também maravilhoso. amo. Ele colocou aqui uma observação muito importante. Cerimonialistas com Com S. S e Gente, só o que celebrantes tem. com S. E celebrantes com S, mas não é o S do final, não. É o S no Do começo, em vez de ser início. o C. Exato. Então é só o que tem. Gente que acha que opa, é dinheiro fácil. Então tenham muito cuidado. Não parem o planejamento do casamento. Veja, negocie, verifique, adie a data. Até porque, gente, nós temos medidas provisórias que abrangem essa situação mesmo e dá veracidade aos clientes. Então, nós, profissionais de eventos, pessoas que têm referências no mercado, a É. gente age com empatia junto ao seu evento, verifica da melhor forma e um evento sem cerimonial não é um evento. Até porque
Como é, Aline, já teve alguma situação de você remarcar, não é por nossa culpa, mas remarcar o casamento mais de uma vez? Já eu tenho uma cliente que, com muita perseverança, como eu falei, né, bem no início da live, ela foi a que mais bateu o recorde, mas eu estava sempre em cima com ela, eu estava sempre junto com ela. Ela remarcou 5 vezes. Nós Cinco remarcamos vezes? 5 vezes. E ainda Deus. estamos correndo o risco de remarcar pela 6ª vez, se nós chegarmos ao mês de maio e não conseguirmos fazer, tá? Aí, detalhe, olha, 5 vezes. Vamos pensar É, comigo. A Aline entra em contato com todos os profissionais. Ela agiliza para que aquele profissional que foi contratado tenha a data que o casal isso, quer, que tenha a data para cada fornecedor, gente. Porque não é exato. só a questão de vestido, bolo, buffet, atração musical, não. É toda a cadeia produtiva para aquele evento. Às vezes, só os fornecedores já formam uma aglomeração da quantidade de profissionais ali envolvidos para a realização daquele sonho. É, Então é muito importante o papel do cerimonialista. Então, ali imagina, 5 vezes cinco remarcados em um vezes. casamento só. Então, imagina você tentar ajustar as datas de cada profissional. Como é que foi esse marabalismo? Eu sempre parto do princípio, amiga, que o que acontece? Para facilitar, hoje em dia, a gente trabalha de uma forma buscando cada vez mais facilitar a nossa vida e a vida do cliente. Então, quando o cliente vem até a mim e ele comunica essa remarcação, essa vontade, né, de realizar essa remarcação, eu sempre sugiro que seja feito um grupo, tá? Com todos os profissionais envolvidos naquele evento. E aí eu abro o grupo com uma conversa, né? Que o casal, ou então a debutante, está pensando em fazer a remarcação e a data sugerida é tal, né? Porque assim, isso antes de nós chegarmos ao grupo, existe todo um contexto de conversa por trás, né? Primeiro com o casal ou com a mãe da debutante, a debutante. Aí eu peço sempre que ela escolha uma data, porque junto aos demais fornecedores, a gente vai verificar se a data está livre. Às vezes eu peço até 3 datas para tentar conciliar, né? Hoje em dia, quais são os maiores desafios que a gente encontra, Malu? É quando a pessoa fechou um evento num sábado, entendeu? E ela necessitou da remarcação e ela queria que fosse um sábado. E nem o buffet tem, nem o cerimonial tem, nem a banda tem. Então, esse gera também um grande desafio. Tem algumas clientes que elas fazem muita questão, né? Outras nem tanto. Então, elas não têm nenhum problema de fazer num domingo, né? Quando, na maioria das vezes, a celebração não é na igreja. Porque quando é na igreja, o domingo vai complicar um pouco devido às missas, né? Não são todas as igrejas que faz evento aos domingos. A gente sabe disso. Portanto, quando é tudo no buffet, é mais fácil, porque elas conseguem remanejar o sábado para o domingo e acaba conciliando com as datas de todo mundo, né? Mas eu sempre acho que o grupo é um canal que vai envolver, e aquele grupo fica. Agora, ele não é um grupo para bate-papo, ele não é um grupo para ficar enviando memezinho, nem mensagens de bom dia, não. Ele é um grupo de profissionais, né? Eu sempre gosto até de ressaltar isso. É um grupo de profissionais que estão envolvidos a ajudar aquela cliente, né? Então, esse é um grupo que vai facilitar do que nós irmos lá no privado de todos os fornecedores, onde na maioria das vezes, quando eu estou falando com um, às vezes um fornecedor passa até 2 dias para me responder, né?
Às vezes, hoje, né, eu tenho uma paciência maior, porque também a gente está vivendo esses momentos difíceis. Pode ser que a pessoa tenha realmente, de fato, ter contraído ou alguém da família tenha contraído. Ou, na maioria das vezes, não é porque não quer responder mesmo. Não vou mentir, entendeu? É porque é difícil mesmo de responder e aí se torna mais difícil para a gente esse processo. Porque eu acho que a circunstância já é uma circunstância difícil. Então, se você não tiver uma solução para ter uma saída com trazer para aquele cliente um pouco de leveza, aí vai se tornar a situação mais difícil. Né? A pessoa já vem angustiada, porque não vai conseguir fazer. Aí informa para o seu cerimonialista. O que eu fico imaginando, Malu, é quem não tem. Aconteceu durante esse período de pandemia, algumas moças que vieram no meu Instagram, tá? Onde elas estavam fazendo. Aí até conseguiram o meu WhatsApp, não sei como, mas é tranquilo, o WhatsApp da empresa é tranquilo isso. Conseguiram o meu telefone ou vieram pelo Instagram e me pediram para eu ajudar a repassar alguns contratos. Gente, eu fui, né, e conversei com essa pessoa e eu pedi desculpas a ela e eu disse que eu não ia ajudá-la. Por quê? Agora eu vou mudar aqui um pouquinho a conversa, né? O fato de você se responsabilizar em indicar alguém, né? Está com a questão de indicar. Já é uma coisa que nos traz muita responsabilidade. Né? Nós indicarmos os profissionais, apesar de eu só tenho profissionais de ponta, tá aqui uma de frente para mim, tem um bocado aí também conversando conosco, da Vida ProArte. Tem muita gente bacana acompanhando essa live. E você, em se envolver com o repasse de uma pessoa que não é sua cliente, e aí eu perguntei, cadê o seu cerimonial? Você não acompanhou a contratação. Eu não sei a contratação, eu não sei até quando aquele contrato foi pago, cadê os comprovantes? Perdão, gente, caiu aqui. Porque eu tô com os fones e aí tá encostado da minha Bíblia aqui, mas vai dar certo. Então, assim... Tá bem abençoado. Tá. Ó, minha filha, tá cheio de bênção aqui. Então, assim, para eu poder repassar um contrato desse, era uma responsabilidade muito grande. Quando você anuncia, eu ajudei a muitas clientes minhas que de uma certa forma, repassaram alguns contratos. Né? Então, eu sempre falei com algumas outras, eu colocava em grupos, porque eu tenho grupos individuais com casais. Eu não tenho um grupão com todas as minhas clientes. Eu tenho os grupos individuais com eles. Então, eu ia nos grupos e eu falava, gente, eu tenho uma noiva que está passando isso aqui, tudo e tal. Não relatava nada do que tinha acontecido com aquela pessoa e muitas das vezes as outras nem perguntavam, né? Por questão de discrição mesmo. Então, assim, você conhece uma pessoa nas redes sociais ou a pessoa pega o teu celular, o teu número e aí vem para você para te ajudar a passar um processo desse. É um processo bem difícil e eu só imagino o quanto foi também complicado para ela, né? Essa questão de estar sozinha, porque a maioria está se sentindo difícil e tendo um profissional do lado que pagou a entrada, que tem o processo com ela, que está tendo assessoria, e você imagina uma pessoa dessa que não tem. Então, é onde entra a importância da cerimonialista, né? A cerimonialista não é só aquela pessoa que segura no véu do vestido. Ou então, não é só uma pessoa que pega na mão da debutante. Né? Existe todo um processo por trás, existe toda uma assessoria, existe todo um planejamento para que a gente possa chegar ao contexto, né? Então, assim, é bem complicado esse processo, mas ele não é um processo difícil. É um processo onde você tem que levar com leveza, ter sabedoria para você poder escutar e você também poder falar as palavras certas, porque no momento que está turbulento, você fala uma coisa e a sua cliente pode interpretar outra. Já aconteceu isso comigo, sabe, Malu? De eu estar falando, explicando algo e aconteceu que a pessoa entendeu
de uma forma errada, e aí eu fui tentar conversar, porque não era bem dessa forma, né? Que a gente tem que conduzir. Eu sempre costumo dizer, nas minhas reuniões presenciais, nas minhas reuniões online, que o processo ele tem que ser leve, tá? Porque realizar um evento requer muito das pessoas, do casal, se for um casamento. Ele abdica de um sonho, um outro para poder realizar o casamento. Às vezes ele abdica de comprar um carro, muitas das vezes de fazer uma viagem, né? Para poder realizar aquilo ali. Então, nada pode sair do controle, porque ele não pode se sentir nem perdido e nem, como é que eu posso dizer, achar que aquilo ali está sendo em vão. Não. Entendeu? Você não pode, não tem como o cliente ter esse tipo de sentimento, né? Então, isso também vai partir do profissional que você vai escolher para caminhar com você. Eu costumo sempre dizer que é uma caminhada, né? Quando a gente chega no dia que vai se encerrar, né, aquela caminhada, a gente fica com o coração muito cheio de alegria, muito cheio de gratidão, porque vê eles lá brincando, dançando, aproveitando, curtindo. Então, para mim também, como profissional que estou do outro lado, que não é só por dinheiro, porque a gente não trabalha só por dinheiro, a gente trabalha porque a gente ama, porque a gente aprendeu a amar esse ramo, né? Que é realizar sonhos de pessoas, né? Estar ali inserida na vida das pessoas. E eu também E a sensação do dever cumprido, né? A sensação do dever cumprido como algo que lhe marcou, que foi o dia daquele evento com os dogs, né? Eu tenho muito costume de fazer evento com dogs, né? Eu tenho como é que eu posso dizer? Um jeito com os animais, né? Foi o meu primeiro, tu acredita? Que foi o seu Foi primeiro. o meu primeiro. Mas eu tenho um jeito, sabe? Eu amo colocar água para ele. Se eu pudesse, eu levava a ração. Aí sempre eu peço, né? Para que os donos do dog levem a ração que eu boto. Eu só não tenho como cuidar dele, né? Porque ali no evento a gente tem que cuidar de tudo. E nem as meninas também. Mas eu sempre peço que designe alguém para ficar com o dog, para fazer a foto lá do cenário. Depois alguém pode deixar o dog em casa. Então eu tenho essa coisa, sabe? Nenhum animal nunca avançou. Pelo contrário, Malu. Não teve, não teve. Lá no Não casamento tem. que eu fiquei à frente como celebrante, não houve isso, tá? Não, e nem um minuto. Inicialmente, eu olhei, eu disse, são eles? São eles, Malu. Aline, do jeito que tá assim, rindo, plena, do jeito que tá aqui conosco, são eles, Malu. Eu, que bom, são lindos. E o meu coração, tuc, 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 tuc. Aí eu pensei, chagas abertas, coração ferido, sangue de Jesus Cristo derramado entre o perigo. Aí pensei, não, ela está plena, tá tudo sob controle, e foi. E, gente, é tão importante, tá? Que vocês, os casais, tenham a presença do cerimonialista, porque o cerimonialista, ele casa pessoas todos os dias. Vocês vão casar só uma vez. E o cerimonialista conhece todos os fornecedores. O meu valor, ele é um valor diferenciado quando eu tenho uma parceria com a Aline. Então, os casais que casam com cerimonialistas que eu tenho parceria, é totalmente diferente o valor do que o casal procurar. Ah, mas você está colocando, sim, eu coloquei a menos. Porque se é uma indicação de uma cerimonialista tal, que eu tenho parceria, é lógico que eu vou colocar menos. E já aconteceu por diversas vezes, o casal recebeu o valor da cerimonialista, aí a cerimonialista passa o meu valor de parceria, e quando vai me procurar, o valor é tal, aí a pessoa fica, mas eu sou noiva da Aline, da Aline, eu tenho uma parceria com ela, você deveria ter dito que era. Isso. Aí eu pego e digo o valor de parceria, aí a pessoa fica com a cara no chão, tipo assim. Aí eu pensei que a minha cerimonialista estava ganhando dinheiro em cima de mim. Não era, jamais. Entendeu? Então, olha, é uma situação que quando são profissionais de verdade, gente, essa situação não existe.
E eu acho É, muito bacana, eu tenho poucas parcerias com profissionais, porque essas parcerias são pessoas que a gente tem credibilidade, que a gente indica até como profissional, porque às vezes o uhum, cliente me procura também e ainda não contratou cerimonial. Então, eu não faço uma situação de venda casada. Ah, eu sou celebrante, eu vou ser cerimonialista. Gente, cada um no seu quadrado. Eu não vou exato. conseguir desempenhar uma função como celebrante, que é a minha expertise como cerimonialista, que eu até poderia, mas não vai ficar bem feito. Então, é necessário ter a linha sim como cerimonialista, é necessário ter uma celebrante, é necessário ter um decorador, e não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Aí tem gente, Aline, que Verdade. ainda tem o descaramento, a palavra é essa, descaramento de fazer o cerimonial como cerimonialista, fazer sendo celebrante, sendo cantora, se duvidar, sendo também decoradora, se Meu duvidar, até a Deus. recepcionista. Eu não sei como é que ela Eu não consegue, né? consigo administrar todas essas funções na mente. Porque, gente, não dá para ser decorador sendo cerimonialista, não dá para ser celebrante sendo cerimonialista. Não dá, gente. É muita responsabilidade. O cerimonial é a cabeça. É onde faz a. Agora eu faço como a Malu, é a maestra, é onde vai levar a maestria, aonde conduz tudo. E como é que ela está envolvida no evento, se ela está cuidando das rosas, se ela está cuidando da celebrante, em fazer um texto, né? Não tem como, né? Eu acho que eu sempre costumo dizer que cada pessoa na sua função desempenhe ela muito bem desempenhada. Claro que você quiser fazer mais de alguma coisa, dá, mas contando que você seja especialista naquilo que você pretende de fato seguir, né? Costumo também dizer um ditado bem popular, que é cada macaco no seu galho, né? E Quem é assim a tudo não gente é vai nada, né, evoluindo. Aline? Exato, mulher, quando eu Você não consegue iniciei, desempenhar. não, a minha mente não consegue ir além de tudo isso, não. Mas quando eu iniciei, eu me deparei com pessoas que se diziam ser cerimonialistas e decoradoras, né? E aí eu fiquei meio que impactada com aquela situação, porque eu iniciei como cerimonialista e eu vi que o baque já é muito grande, né? De você assessorar um evento, de você realizar o evento no dia, de você fazer o planejamento, de você levar uma planilha e especificar os serviços, você também checar os serviços no dia. Então, quando eu vi essa situação, eu digo, meu Deus, isso não vai dar certo. E aí eu dizia assim para as pessoas, você tem certeza, né, que você vai fazer isso, que você pode estar botando o seu evento em jogo. Ai, Aline, é mesmo. Então, assim, é claro que cada um precisa ter o seu, cada pessoa tem que, né, vender o seu peixe e tudo. Mas eu sempre acredito que cada um precisa estar naquilo que você mais ama, naquilo que você tem realmente o dom, porque é dom. Por exemplo, você ser a celebrante, como você celebra muito bem, que eu adoro, né? Tem várias formas de celebrar, você vai estudar para isso, você vai conversar com o casal, você vai ter várias reuniões, você vai entender aquela história para você poder reproduzir. Aí você já imaginou você tendo todo esse planejamento com várias pessoas e você ainda tendo que fazer aquele planejamento do dia, saber se os doces chegaram, se o bem casado chegou, se aquele produto que a cliente chegou está bem embalado, se está bem feito, se o guardanapo não está torto. Como é que você vai dar de conta de tudo isso que você precisa chegar com o seu tablet, procurar realmente, de fato, a coordenadora do evento para que possa, se for uma cerimônia das areias, pegar as areias, já ali organizar o teu cantinho. Então, assim, né? A gente tem que equilibrar aqui os fatos, porque o negócio é sério e a gente não deve e não pode brincar com os sonhos de ninguém. É uma responsabilidade muito grande, né? Quando eu iniciei, Malu, teve uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, né? Que assim, você pode até errar no processo, mas no dia não. E eu fui criada assim por uma tia, né? Que ela é bem rígida, né? Ela é bem pé no chão.
E ela sempre olhava assim para mim e dizia, Preta, ela me chama de Preta. Ela sempre dizia, Preta, preste atenção, você não pode errar no dia. Você sabe disso? Eu digo, sei. Eu sei que eu não posso errar no dia. Ela, você pode ter algum tipo de deslize na sua caminhada, onde eu também busco não ter, né? Graças a Deus. Mas no dia você não pode ter nenhum erro. E aí eu botei isso na minha cabeça. Foi logo quando eu iniciei, sem experiência, Deus abrindo as portas, eu trabalhando bem. Logo eu sou muito, né, assim, desse jeito comunicativo, simpático. Então isso vai abrindo as portas, né, para que as coisas boas possam chegar. E também eu sou muito de buscar, de ver, de entender, de chegar e perguntar. Eu tinha uma assistente que ela me ajudou muito lá no início. E ela me dizia, né, Aline, faz assim, faz, né? Aí eu disse, ai, me ajuda, me diz como é, porque eu não tinha feito nenhum curso ainda. Hoje a gente tem vários cursos, né? Hoje tem muita coisa ao nosso alcance. Você só não faz se você não quiser. Tem coisas até de Exato. graça, né? Que a gente, durante essa pandemia, as empresas se reuniram e nos deram... Eu fui muito contemplada, eu fiz muitos congressos que eu gostaria de ter feito e eu não conseguia fazer. E graças a Deus eu acompanhei. Foi um tempo muito precioso, de muito trabalho. Foi um tempo difícil? Foi, mas foi um tempo precioso. Então a minha tia, ela sempre dizia isso, né? Então eu tomei isso para mim. E também costumo dizer para os clientes, né, que a gente tem um pouco de trick, a gente tem uns tricks da gente. Né? Eu estava dizendo, eu sempre costumo dizer para o casal, gente, eu consigo alcançar de ver um guardanapo torto de longe. Hã? Como assim? Né? Porque eu tenho um toque, eu tenho um pouco de toque. Então, tudo meu é muito Não, direitinho. você Não é gosto. profissional, desculpa te corrigir, tá? Porque a gente lidar com certas situações, porque voltar a fazer os eventos de forma presencial, que tenha convidados, nós vamos voltar. Com Agora, certeza. uma situação de você ter uma certa quantidade de pessoas, o tempo ainda vai galgar. Então, a gente não Exato. vai ter de primeira, né, liberação, um evento para 200 pessoas, 300 Exato. pessoas. Então, existem situações que tem casais que não entram nessa realidade, que tem que desconvidar. Teve alguma Também. situação de desconvidar, Aline? Me conta. É bem complicado, Malu, mas essa situação, ela existe. Ela existe, inclusive eu passei com alguns casais, né, ano passado, de ter festas para 200 convidados, 150, né? E aí a gente estava numa situação complicada de retorno, onde nós só podíamos trabalhar com 100 convidados, né? Então, infelizmente, elas tiveram que entrar em contato mesmo com aquele amigo que poderia ser mais flexível em entender que ele não ia poder ir para a festa, né? E depois, de repente, marcar uma outra coisa, uma coisa mais básica em casa, um churrasco com aquelas pessoas que não puderam estar presentes, e dar a prioridade somente para os familiares, né? E chegando, alcançando a um número de 100 convidados. E assim, Malu, vale ressaltar que eu acredito, quando eu converso com os meus clientes, né? Eu acredito que a retomada da gente também vai ser desse mesmo nível, né? Vai ser nesse mesmo contexto. Então, assim, quem tem eventos com 200 convidados esse ano, ou até mais, ele tem duas saídas, porque sempre existe uma saída, tá? Ele tem duas saídas. Aline, eu não quero remarcar minha data. Eu gostaria de não remarcar minha data, eu gostaria de fazer meu evento. Muito simples. Eles diminuem a quantidade de pessoas. E a gente faz o evento, tudo ok. Segunda saída, remarca para o ano que vem e faz o evento de acordo com como você sempre sonhou com todas aquelas pessoas. Né? Mas esse ano, devido às circunstâncias, a vacina que ainda está chegando, né, que a gente vai precisar ter um número maior de pessoas para ser vacinada, para poder não
não ter, Deus o livre, uma terceira onda, porque a segunda onda a gente já está tendo, né? E que as coisas possam realmente, de fato, voltar, vai ser mais ou menos assim, gente. Né? Então, quem tem um evento com esse número de convidados, já comece a rever sua lista, se você quiser que o evento aconteça. E tem algumas clientes que entram em contato de segundo semestre e dizem, Aline, e aí? Nós vamos conseguir fazer? E eu volto a falar o que eu falei lá no início. Vamos sim, nós vamos conseguir fazer. É só uma fase, nós vamos passar por isso, né? Vamos passar pela prova e a gente vai conseguir. Agora, claro, como tudo e todo o contexto é de readaptação do momento, a gente vai passar por readaptações. E hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa que tem protocolos no setor de eventos que foram aderidos durante a pandemia, Malu, que vai se cumprir por um bom tempo, talvez até por longos anos, até para sempre. Porque foram protocolos que foram colocados que, ao meu ver, foram sensacionais. Entendeu? Foram Com incríveis. certeza. Né? Então, Máscara de proteção, né? álcool em Então, gel. álcool em gel sempre. Então, assim, tem coisas que realmente vai perdurar aí por muito tempo. Né? Quando você pega o protocolo de retomada, você lê lá muitas coisas que o buffet teve que se readaptar para fazer, e que são coisas que, ao nosso ver, era para ter existido, mas que, de repente, precisa que acontecesse algo para você poder rever e melhorar, que é o que você precisa, não é isso? É melhorar Gente, cada vez mais. com certeza, gente. Quem está aqui acompanhando a nossa live, o nosso bate-papo, nós temos aqui um ponto de interrogação que vocês fiquem à vontade para interagir conosco, Perguntar. tá? Para tirar dúvidas, perguntar a respeito sobre o reequilíbrio financeiro, que é uma realidade, tá? De todos Exato. os contratos. Não tem a situação de multa para remarcação, Mas mas tem um reequilíbrio. existe o reequilíbrio financeiro, que já nos dá a margem, nós, como profissionais de eventos, desafogarmos certas situações. Porque Verdade. a situação de você colocar um evento agora e colocar um evento para 2022, Exato. existe a inflação, existe uma série de situações que Isso. existe um reequilíbrio. Vamos analisar aqui um evento que foi em 2020 contratado para ser em 2022, 2 anos depois, não batem as contas. Então, existe uma situação de reequilíbrio financeiro, é uma realidade. Os casais, eles têm que se informarem a respeito. E eu acho muito importante o que a Aline mencionou, porque quando ela faz parte desse fechamento do fornecedor, a Aline, ela olha as vírgulas do contrato, ela verifica as multas, as remarcações, tudo, todos aqueles pormenores do contrato. E a Aline, eu acho interessante que os casais são bem fiéis a ti, porque tá aqui dizendo, ó, meu casamento tá marcado 14 de maio, será que vai dar certo? Gente, Deus quiser, Jardel, a gente tem fé em Deus que sim, tá? Mas a gente fica numa situação que a gente se torna psicóloga, Tudo. analista financeira, tudo que vocês podem imaginar, até taróloga, se for o caso, Nossa. vai. Olha, gente, o Google, eu tenho uma filha de 5 anos e ela conversa com o Google. Google, amanhã vai chover? E o Google diz, no bairro tal, de tal horário a tal horário vai chover. E eu falo, não, isso é mentira. Quando é no outro dia começa a chover. Então, gente, a gente fica numa situação, às vezes, será que vai dar certo? E tem muitos casais que falam comigo, que falam com a linha, né? Mas essa situação, a gente fica que nem vocês. Que tomara que tenha, Deus queira que sim, mas tudo é uma situação de planejamento, os decretos estão acontecendo e a gente está se readaptando às situações. É. Aline, é engraçado que daqui a pouco vai fazer 1 hora que nós estamos em live e Sim. passou tão rápido, né? Muito rápido, meu Deus. Eu olhei, acabei de olhar no relógio.
Faltam 10 para as 10 e a galera tá toda aí, ó, gostando, todo mundo bem. E, Malu, acho tão incrível, assim, a gente passa essa força como profissional, mas eu sinto também essa força vinda do cliente, né? Eu sinto aquela cliente que ela diz, ah, eu vou esperar mais um pouquinho, tá? E eu adoro isso, porque é uma força, é uma troca de energia que ali a gente acaba, né? Interagindo, passando e recebendo, né? Então, assim, quando você diz demais que eu vou esperar mais um pouco, que eu não vou me desesperar, que eu vou ver até quando eu posso ter uma margem para remarcação, né? Para o adiamento disso, isso também é bom para a gente, né? Isso é uma forma de dizer, ó, aquele cliente também está comigo, né? Aquele cliente, ele tá bem querendo o que ele quer. Então, assim, por isso que eu te disse, né? Há pouco tempo. Na verdade, eles estão sendo obrigados. Eles, na verdade, não querem, né? Na verdade, é a circunstância dos meses de janeiro, fevereiro e março que foram realmente, de fato. Eu tive uma cliente que ela remarcou semana passada. O evento dela era 27 de março agora. Ela remarcou semana passada. Ela foi até o fim de quando ele fez o segundo decreto, que se estendia até o dia 21. E aí foi que eu conversei com ela e eu disse, Flor, vamos remarcar porque ele vai estender o decreto, né? E ela disse, tá bom, Aline. Então a gente conseguiu realmente, de fato, fazer essa remarcação de uma forma também bem tranquila, agradável, rápida, né? Porque tudo meu é rápido, preciso resolver, né? Eu tenho uma pergunta da Natália, que ela é minha cliente, e ela está perguntando qual é a data ideal para a margem da remarcação. Na verdade, Natália, não existe muito bem uma data real, né? Ideal, aliás. Existe a gente acompanhar como que as coisas estão acontecendo. Por exemplo, agora em março, nós estamos num lockdown, onde está tudo fechado até o dia 28 desse mês. Tá? Portanto, o que a gente tem que ver agora? Esperar como vai ser o mês de abril, para que a gente veja o declínio desses problemas da Covid, de morte, né, de internações, enfim. Então, a gente vai avaliar esses quadros, né? E assim a gente vai vendo como que as coisas vão voltando e tomando fôlego. Que as coisas vão voltar e elas vão tomar um fôlego, né? Então, por exemplo, a Natália é agora junho ou julho. Ela vai me lembrar aí, é junho ou julho. Então, assim, o ideal é que até maio você permaneça com a sua data. Entendeu? Porque, de repente, ele abre para um certo público e a gente se enquadra dentro desse público, então a gente faz. E tudo melhore, gente, Tudo porque melhore, quando foi ano exatamente. passado, foi algo parecido, as coisas melhoraram, tudo foi realmente favorável e começaram a acontecer mesmo os casamentos. Pois é, Acontece. o Jardel está dizendo que em maio vai abrir para o casamento dele e a Natália me respondeu que é em junho. Pronto, Natália. Então, que inclusive nós temos reunião marcada essa semana para nós conversarmos sobre isso. Mas eu aconselho que você espere até maio, tá? Para que a gente possa juntas tomar a decisão da remarcação, né? Porque ano passado, Malu, eu tive também essas clientes que foram até o último momento e elas não remarcaram os eventos. E nós conseguimos cumprir. Claro que dentro de todo o contexto, como foi dito, com quantidade de pessoas reduzida, com os protocolos, mas as pessoas conseguiram realizar os eventos. Gente, valendo ressaltar, foram eventos que eram autorizados por decreto, nós não Exato. confabulamos com eventos clandestinos. O que Isso. eu acho importante aqui, tem um comentário, Valdo Maciel. Não sei se vocês podem responder isso, mas os cartórios estão fazendo só para óbitos. Tem alguma previsão se vai abrir para casamento civil?
Valdo, com relação aos casamentos. O casamento ele está sendo permitido em situação não culpativa, quando uma das partes se encontra enfermo, nesse Uhum. exato momento. Então, isso está acontecendo no nosso estado do Ceará. É algo que a gente está aguardando, eu, enquanto celebrante, que faço cerimônias de casamento com efeito civil, não está sendo permitido em nenhum cartório no estado do Ceará. Mas provavelmente, a partir do dia 28, com certeza o contexto mude, porque o casamento, tudo bem que existe a situação do amor entre as partes, mas existe uma inclusão no plano de saúde, para assegurar direitos e deveres. Então, essa situação de pandemia, para assegurar, porque você vive não sei quanto tempo do lado de um companheiro e de repente uma das partes falece. Como é que vai assegurar? Entre famosos é uma confusão, imagina entre pessoas normais como nós somos. Então, caminhando para o final de uma live, tem uma pergunta aqui para ti, Aline, que é muito importante, tá? É Uhum. Karine Estevam. Meu Eu tô vendo. casamento foi Agora. organizado para 150 pessoas. Será em agosto. Estou pensando em diminuir o número de pessoas para 100. Como podemos negociar com o buffet essa diminuição de pessoas, Aline? Pronto, gente, é o seguinte. Primeiro que tá, eu não aconselharia ela fazer essa redução agora. Agora. Eu esperaria até junho, tá? Para que ela pudesse fazer essa redução. Mas ela já pode ligar para o buffet dela e se informar, claro, quando passar o lockdown, que não são todos os buffets que estão realizando atendimentos, tá, gente? E eu assim, achei um absurdo isso. Eu acho que tem um home office que dá para você trabalhar, dá para você levar a agenda dos eventos para casa. E eu estou até com um evento de uma cliente que eu preciso fazer uma remarcação e simplesmente o buffet não está aberto. Então, eu acho um absurdo isso, né? Todo mundo tem que se rebolar no meio das dificuldades, né? Então, assim, você já pode ver com o seu buffet, você ligar e você ver essa questão da redução, só para você ter uma noção de como é que o buffet vai prosseguir. Isso vai depender de empresa para empresa, tá? Mas geralmente esse número de 50 convidados que foi pago para esse a mais pode gerar um crédito, que esse crédito você pode adicionar até mais coisas para o teu evento com 100 pessoas, certo? Geralmente esse é feito assim, gera um crédito, porque assim, realmente nesse meio, nessa circunstância que a gente está vivendo, devolver dinheiro ninguém tem como devolver, né? Mas tem como tudo com jeitinho, aí vai. Negociado. Pronto, vai caber também a questão da sua cerimonialista, para entrar em contato também com o buffet, marcar uma reunião presencial e vocês juntas chegarem a um consenso. Ah, eu posso adicionar mais arranjos. Ah, eu posso adicionar mais umas entradinhas. Primeiro tem que ver o valor do montante, né? Das 50 pessoas, das 50 senhas a mais. Portanto, aquele valor que foi gerado, vem o que pode ser distribuído, né? Isso aí é super tranquilo, a gente fez muito ano passado, né? E a gente trocou muito por serviços. Tinha muito evento que tinha A muita Aline, porque comida. é experiente, é uma profissional de eventos, tá? A gente está A gente caminhando fez para o muito. final da live, tem 1 minuto e meio, Aline. Meu Deus! A gente poderia voltar para a gente se despedir melhor das pessoas, para a gente rezar um Pai Nosso para elas, né? Para a gente poder terminar aqui. O que você acha? Vamos finalizar e Pode depois a ser, gente com volta? certeza. Pois por Finaliza mim, agora e nós voltamos para poder fazer uma oração exatamente para poder abençoar a todos. tá. Então, assim, gente, realmente Último minuto. como a Malu sempre frisa, mas a gente volta já. Como a gente frisa, é importante a escolha da pessoa que estará caminhando com vocês, que estará fazendo assessoria com vocês. Cerimonial, sempre costumo de dizer que é empatia, você tem que confiar nessa pessoa que estará caminhando com vocês nesse momento, que realmente, de fato, nós não estamos em um momento legal, estamos vivendo um momento atípico em nossas vidas,
né? Então, vocês precisam, de fato, ter um profissional para caminhar com vocês nesse processo, que possa entender. Caiu? Vai cair? Vai cair, vai cair. Já já a gente volta. Você chama, Aline, então. Tá, eu chamo.